se registra algo, se registram práticas que a gente não pega. E se tomba monumentos, edificações, tá? Isso é só para a gente... Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque a salvaguarda, ela também passa por esse processo de educação, de compreensão de alguns conceitos que fazem parte da política do IPHAN, das ações que o IPHAN trabalha. Então, se a gente não souber esses conceitos básicos, fica difícil da gente acompanhar como é que o IPHAN trabalha, tá? E se vocês tiverem dúvida, a gente vai, obviamente, ter espaço para isso. Então, gente, a capoeira, ela foi reconhecida pelo IPHAN e inserida no livro, em 2 livros. No livro dos saberes, que foi o ofício dos mestres de capoeira, e a roda de capoeira, que foi inserida no livro de registro das formas de expressão. Então, a capoeira ela tem 2 lugares reconhecida em 2 livros. No livro das formas de expressão e no livro dos saberes. Porque tem o ofício dos mestres e a roda. A roda de capoeira, ela é reconhecida mundialmente pela Unesco em 2011. Ou 2014, perdão. Então, não foi o ofício dos mestres. Pela Unesco, é a roda de capoeira que é reconhecida internacionalmente pela Unesco, que é um órgão internacional que tem a participação de vários países, se não todos, tá? Então, 2008, o Brasil, o governo federal, através do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconhece a capoeira como patrimônio cultural dos brasileiros. Um detalhe, gente. Antes de registrar, tem uma fase que antecede, que é a fase de pesquisa, de estudo, de levantamentos. Quem são os mestres? Como é que a capoeira acontece? E essa pesquisa que culminou no registro, ela só aconteceu em 3 estados: na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Então, não mostrava o contexto específico da capoeira em cada estado. Quando ela é registrada, as superintendências do IPHAN nos estados ficaram com a incumbência de dar prosseguimento à pesquisa de mapeamento, de identificação dos grupos, dos mestres nos seus estados. E aí, isso aconteceu, alguns estados estão mais na frente nesse processo de pesquisa do que outros, por uma série de razões que eu não vou colocar aqui, mas o fato é que eu cheguei aqui e a gente vai dar prosseguimento ao que foi começado. Acho que o Adriano também participou desse processo, o mestre Minomar, o pessoal do Veto, o Bisque, que é do fórum. Esse processo de reconhecimento, de mobilização da capoeira em Mato Grosso começou aqui em Mato Grosso em 2012. Então, quando foi criado o fórum da capoeira, que é essa instância que o IPHAN precisa para dialogar, porque o IPHAN vai sair conversando com o Adriano, começa em Ilomar, tem que ter uma representatividade que mais ou menos tem ali condensada quais são as necessidades dos grupos, dos mestres, para que o IPHAN possa, de alguma forma, estabelecer alguma ação que venha a contemplar a capoeira no Estado. Não contemplar grupo tal, região tal, mas a ideia é que venha contemplar as necessidades e os anseios dos capoeiristas de Mato Grosso. Tá? A gente vai chegar mais lá na frente nessa questão. Então, gente, qual
registrar ou de reconhecer a capoeira como patrimônio cultural do Brasil, né? Então, vou sair daqui que o negócio está no microfone. Então, isso a gente não pode perder de vista, porque senão vai entrar em outras questões, mas o principal objetivo de reconhecer a capoeira como patrimônio cultural brasileiro é o legado que a prática dá à nossa identidade de brasileiro, que vem lá dos tempos do processo de colonização, de escravidão, pelo qual a população negra foi subjugada, né? Então, assim, reconhecer todo esse legado para a cultura brasileira na música, na dança e, enfim, em outras formas que estão presentes nessa prática que a gente conhece como capoeira, né? Então, valorizar a história da resistência negra no Brasil durante a escravidão, o reconhecimento da capoeira como patrimônio demarca a conscientização sobre o valor de uma herança cultural africana. Então, assim, isso foi o que motivou o IFAM, enquanto instituto preocupado em manter viva a nossa cultura, a nossa identidade brasileira, a reconhecer a capoeira como patrimônio cultural, né? Então é só para a gente ver que todo o bem que o IFAM reconhece, e aqui no Mato Grosso, gente, a gente tem 4 bens reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro. O primeiro deles foi o modo de fazer viola de coxo, reconhecido no Livro dos Saberes, em 2005. Então, todas essas cidades que compõem a Baixada Cuiabana foi inserida nesse circuito na viola de coxo, que também vocês conhecem. O outro foi o modo de fazer bonecas carajás. Desculpa. Que é um bem compartilhado entre os estados do Mato Grosso, Tocantins, Pará e Goiás, porque ela está ali no limite, no rio Araguaia. Depois, em 2010, teve o reconhecimento do ritual Ianguá do povo indígena Enauê-Nenauê, lá no norte, lá entre a terra indígena, a TI, Enauê, está entre os municípios de Sapezal, Juína, Comodoro, Brasnorte. E em 2008, a capoeira, que não é só reconhecida no Mato Grosso, mas ela é um bem que tem uma abrangência nacional, ou seja, todos os estados o IFAM deve fomentar o processo de salvaguarda da capoeira. Tá? Queria falar sobre ela, a partir de agora eu dando uma olhada nela. Mas enfim, gente. E aí, quais são as medidas de salvaguarda que o IFAM, que são atribuídas ao IFAM, ou que o IFAM reconhece que pode ser executadas no âmbito de um bem registrado, que aqui no caso é a capoeira? Identificação, gente. Identificação dos grupos, ou seja, quem são, onde estão, como é a composição, quem é o professor, o mestre, o mestrando que conduz. Documentação, gente. Alguém já viu aí? Eu mandei um livro, o dossiê da capoeira. Não sei se tem um aqui. Enfim. Tem? Deixa eu dar uma olhada. Tá aqui. Documentação, gente. Isso. Aqui, gente. Quando o IFAM registra um bem material, a primeira
coisa, digamos assim, que ele faz para valorizar, para divulgar a prática, é a publicação desse livro que chama Dossiê do Registro. É um livro que fala sobre como é que foi a pesquisa, quem são os grupos, enfim. Então, esse livro é a primeira ação, digamos assim, que o IFAM faz, né, com o bem registrado. E aí onde está identificado, documentado. Mas no nosso caso, isso aqui foi como eu falei, apenas com os estados da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. No caso do Mato Grosso, eu estava conversando com o Adriano, a gente tem uma necessidade muito grande de produção de conhecimento, de documentação que mostre um pouco dessa capoeira punjante que a gente tem aqui no Mato Grosso. Então, isso a gente, talvez nas nossas próximas discussões, enfim, a gente alinhar isso como uma prioridade. Não sei, estou falando isso pelo que eu já conheço, e necessidade da gente ter mais materiais sobre a capoeira do Mato Grosso. O próprio livro da professora Adneia também já traz uma grande contribuição. A gente precisa avançar nesse processo de identificação, documentação, investigação, proteção, promoção, valorização e transmissão. Essencialmente, gente, pela educação formal nas escolas e também informal. A gente está aqui num lugar que não é escola, a gente pode dizer informal, mas assim, eu já queria aqui parabenizar a Secretaria de Cultura, o próprio shopping, que disponibiliza um espaço desse para a salvaguarda. Isso é salvaguarda. E não precisou do IFAM. Porque, na verdade, a salvaguarda do IFAM é pensada de forma compartilhada com outros entes institucionais e com os próprios detentores. E vocês são o exemplo vivo dessa salvaguarda compartilhada. Apoio da Secretaria de Cultura Local, apoio de instituições que fomentam a capoeira, como o Instituto Brasil. E aí o IFAM foi apenas provocado para estar aqui dando um apoio, fazendo uma fala. Isso é muito gratificante, sabe? A gente não precisou puxar para o braço. Então, assim, e aí isso dá muito ânimo para a gente continuar junto, porque o IFAM sozinho não tem braço para fazer esse tipo de articulação, esse tipo de parceria. Então, assim, vocês já estão indo bater na porta do IFAM, olha, vai fazer tal coisa, precisamos de qualquer tipo de apoio. E aí a gente vai trocando esses diálogos, né? Então, assim, teve um webinário no meado de julho, um seminário que foi transmitido pela internet, que foi uma parceria muito interessante dos estados que compõem a Amazônia Legal. Maranhão, Acre, deixa eu colocar aqui. Os 7 estados, ou 8, que compõem a Amazônia Legal, que são estados que já estão no processo de salvaguarda bem adiantado, como é o caso do Maranhão, e que convidou a gente para participar. Então foi muito interessante, teve depoimentos de todos os representantes de todos os estados, mostrando como é que foi o processo, e dispostos a nos ajudar os estados que não estão tão avançados, né? O mestre Lindomar está presente, os coordenadores do fórum, o Veto. Então, assim, foi uma troca de diálogo muito interessante, troca de experiências. E aí, gente, o IFAM, apesar de registrar, reconhecer uma prática cultural, ele jamais, em hipótese alguma, vai dizer o que é que aquelas pessoas que detêm o conhecimento, no caso de vocês, que detêm, no caso dos mestres de capoeira, professores, enfim, que detêm o conhecimento,
O IFAM vai dizer como é que eles devem proceder, que tipo de roupa fazer, como é que vão tocar. Não, de forma alguma, o IFAM nunca fará isso. Então, o IFAM, vamos falar do IFAM, dizer o que é capoeira, dizer se existe capoeira autêntica e o que definir quem é capoeira e interferir nas dinâmicas dos grupos. Isso é vocês, são capoeiristas, representantes. O IFAM apenas vai mediar nesse processo de promoção e valorização das práticas, principalmente ouvindo os próprios praticantes sobre suas necessidades, o que eles almejam. E muito importante, gente, o IFAM dizer o que pode fazer e o que não pode fazer para não criar expectativas. Então isso é uma das coisas que eu acho mais interessante, que a gente chama na instituição de o alcance e limites da política. Jamais eu chegaria dizendo aqui, o IFAM se organize que o IFAM vai fazer empréstimo, vai dar dinheiro aí para os grupos. Não. Então assim, isso não é política do IFAM. Os recursos eles vêm de outras formas, que eu vou falar mais lá na frente. Enfim. Nossa, esse papel de parede ficou medonho. Não, na verdade é tá. Tá. Bom, então eu vou ler. Então, gente, esse slide eu acredito que seria para nós aqui a cereja do bolo, tá? Que eu coloquei nessa página só porque estão aqui no lado esquerdo o que o IFAM pode fazer para apoiar a capoeira, o bem capoeira e os detentores, e o que o IFAM não apoia, tá? Então, gente, pesquisa, mapeamentos e inventários para a gente saber quem são, onde estão esses detentores, quais são as regiões que tem maior número de capoeiristas. E aí, Lindomar, acabei de falar com a superintendente antes de vir para cá sobre o ofício, o último ofício que ele encaminhou para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que aceitou em ser parceiro, apoiar o mapeamento, o projeto de mapeamento da capoeira, encabeçado pela Federação e pelo Fórum, com apoio do IFAM, e que eu soube hoje que o ofício está tramitando lá na Secretaria de Cultura, e em breve eles vão dar a resposta, né? Então, acredito que com o retorno dessa resposta, a gente já vai poder colocar esse mapeamento em prática, gente. E aí o Adriano vai repassar para vocês. É muito importante, vai ser um mapeamento, a princípio, com simples preenchimento de um formulário online, para a gente saber quem são, onde estão esses detentores, porque a gente não tem como propor alguma ação sem saber onde essas pessoas são, quantos são, a faixa etária. Então, assim, a gente pensou, a gente vai contar com o apoio também das secretarias municipais para fazer com que esses capoeiristas lá no Nortão preencham esse formulário. Então, assim, não é uma ação da federação, não é uma ação do fórum, é uma ação da Salvaguarda Mato Grosso. A gente vai tentar, senão a gente pensa em outras coisas, mas eu já deixo aqui, eu já coloco aqui, eu já deixo aqui esse pedido para vocês contribuírem nesse processo. Repassar para outros colegas em outros municípios. Então a gente sabe que a internet a gente consegue um alcance muito grande com essa ferramenta. A outra coisa que o IFAM faz, reuniões com os mestres e grupo para construir coletivo deliberativo, gente. A capoeira do Mato Grosso, ela tem um diferencial importante. Ela tem um fórum que foi criado em 2012 com essa finalidade de iniciar os trabalhos de salvaguarda. E esse fórum ainda existe até hoje.
Então, assim, comandado pelo VISC, pelo mestrando VISC, pelo contramestre Biro, e aí estamos tendo aí o apoio também, outro interlocutor, que é a federação, na figura do Veto e do mestre Lindomar. Então, assim, a princípio a gente tem essas duas instâncias de diálogos. Mas, enfim, mestre, a gente vai ter que reunir aí para ver se a gente vai transformar essa instância num comitê gestor. Não é obrigado, mas se a gente sentir necessidade, a gente vai caminhar para isso. Mas isso aí, acredito que vai ser uma pauta de discussão de uma outra forma que a gente está construindo de trabalhar, que é um grupo de trabalho para a gente discutir justamente essas questões. Depois, se o mestre Lindomar quiser falar mais um pouco sobre esses grupos de trabalho. Reuniões com mestres e grupos de capoeira que acompanham o coletivo para encaminhamento da salvaguarda, gente. Eu falei no início que o IFAM não tem perna para estar falando com fulano, cicrano e beltrano. Precisa ter essa figura de interlocução, que nesse momento a gente tem o fórum e a federação. É com eles que o IFAM vai dialogar, levando em consideração que essas duas instâncias representam os anseios dos detentores, dos mestres, dos capoeiristas de uma forma geral. E aí, supõe-se também que nesse diálogo, essa instância sabe qual é a ação prioritária para que o IFAM possa apoiar. Tá? É uma ação de pesquisa, é uma ação de valorização dos mestres, de que forma, como a gente vai fazer, o IFAM vai fazer sozinho, como é que o recurso vem, tá? Porque assim, gente, no final do ano, tô falando para você como é que a coisa funciona lá dentro do IFAM. A cada final de ano, a gente manda para Brasília um plano de ação, uma ação para tal bem, realizar pesquisa, enfim. Só que lá a gente não sabe se vai ser aprovado. Então, assim, mas para essa ação acontecer, tem que ser uma ação que o grupo tenha deliberado. A gente acha que essa ação é importante. Então, e como não pode ser muitas ações, porque enfim, principalmente agora que o recurso está bem escasso, a gente manda para Brasília dizendo, olha, isso foi acordado com o comitê gestor, com os representantes de capoeira, e que acham que é prioridade uma ação de pesquisa, de inventário, enfim. E aí a gente manda para Brasília, e aí no início do ano essas respostas vêm. Apoiado, aprovado ou não aprovado. Tá? Então, assim, só que tem outras ações, gente, como essa daqui, que não precisa de grandes investimentos, de contratação de pesquisadores, que a gente consegue com parceria com os outros entes parceiros, tá? Oficinas de transmissão de saberes, gente. Aqui, ó. Oficina de ensinar a fazer instrumento, oficina de ensinar a musicalização na capoeira, oficina de ensinar, isso com a inserção de mestres, tá? São os mestres que vão passar esse conhecimento para os pequenos. Então, isso que eu coloquei aqui são ações que o IFAM precisa fazer para atingir aquilo que se chama valorização e reconhecimento e promoção dos bens registrados. Ações educativas de difusão da capoeira em escola, instituição públicas e privadas. Gente, isso aqui está em vermelho, porque isso que a gente está vivendo aqui é justamente isso que está dentro disso aqui, tá? São ações educativas de difusão, né? De passar a coisa para frente, de mostrar para outras pessoas que não conhecem a prática, a importância.
Então aqui, vocês são privilegiados. Parabéns mais uma vez à Secretaria, parabéns ao Instituto, parabéns aos detentores, enfim. Isso nos dá um ânimo para a gente agarrar na mão e seguirmos juntos. Encontros e intercâmbios para a troca de experiência e de saberes dos mestres. Isso é muito importante, gente. Vai ter um evento em tal lugar com tantos mestres. Então, de alguma forma, se isso for priorizado anteriormente, garantindo recurso, pode-se escolher alguns mestres para ir para esse evento, para trocar experiência. O IFAM só conseguiu dinheiro para a estadia. Quem é que vai entrar com o transporte? E aí a gente vai somando esforços. Registros audiovisuais com relatos e memórias dos mestres. Isso é muito importante, gente, porque são materiais que podem ser usados nas escolas, mostrando a importância dos mestres. Estava falando com o Adriano aí, a necessidade que a gente tem. Vocês estão vendo ali 2 mestres ícones da capoeira, que inclusive fazem parte do que está escrito no dossiê, o mestre Lima e o mestre Pastinha. Mas eu sinto falta de mestres ícones aqui em Mato Grosso. Isso me deixa incomodado no sentido bom, da gente ir para frente e investigar. E quem foi, enfim, estava conversando com o Adriano. Isso é uma provocação para a gente pensar. Mas talvez se você não tivesse esse espaço, a gente não tivesse tido essa provocação, despertado isso. Então é muito interessante. Publicações, gente. Publicações, como o próprio livro da professora Edneia, ou outras, que a gente possa fazer com que essas publicações cheguem nas escolas, para vários públicos, universitários ou não, para conhecer de fato a história da capoeira, né? E apoio na organização, na organização, conservação e disponibilização de acervo. Isso é importante, gente. Que uma das proposições da salvaguarda é que no estágio avançado de salvaguarda, os bens registrados tenham nas capitais um centro de referência. O que é isso, gente? Um centro de referência é um misto de museu, de memorial, de lugar de pesquisa. Por exemplo, eu não sei se o Adriano conhece ou outros mestres, contramestres, professores que estão aqui. Natal tem um centro de referência muito interessante, que foi criado pelo... O IFAM deu apoio na questão da expografia do memorial, mas foi os detentores que fizeram. Então ele é memorial, ele é museu, ele é hotel para hospedar intercambistas que vêm de outros países. Enfim, o pessoal da federação já provocou aí a necessidade, a gente já teve aí diálogo que não foi tão profundo com outros entes, mas a gente vai continuar na batalha, porque isso é importante, mas a gente tem outras coisas mais importantes. Então a gente vai fazendo e isso aí vai ser consequência. Não, tem. Gente, e aí a coluna que está do lado direito é justamente o que o IFAM não apoia. Tá? Batizar de troca de corda. Não. Isso não quer dizer que eu não seja convidado e eu não vá espontaneamente para um evento desse. Mas assim, o IFAM despender algum recurso para esse tipo de evento, não, porque isso é muito próprio de cada grupo. Campeonatos e torneios de capoeira, também não. Atividades rotineiras como treinos, rodas já existentes. Eu vou fazer uma roda para tratar no IFAM. Como é que eu faço para ter recurso para trazer? Não. É de interesse do
é interesse do bem no Estado? Não. Interesse de um grupo? Então não. Promoção de algum grupo ou mestre específico de modo isolado? Também não. É claro que há exceção. Um mestre isolado, já de idade avançada, que tem uma carga de conhecimento muito grande, precisa fazer o cara tem uma bagagem muito grande, precisa fazer um documentário, um livro. Aí podemos, dependendo da decisão do colegiado, do coletivo, podemos abrir uma ação para esse tipo. Mas se for fazer a história de vida do Adriano, o mestre Domar, enfim, isoladamente, não. É claro que tem outras formas de conseguir esse tipo de recurso. Queria declarar também que é o edital do IFAM que está aberto. Edição ou publicação de obra audiovisual bibliográfica de caráter autoral. Fazer um filme sobre... Adriano, vou fazer um filme sobre minha capoeira. Não, beleza, infelizmente não, o IFAM não consegue atuar. Eventos que possuem cobrança de ingressos. Como é o caso do Instituto do Brasil, mas infelizmente de apoio de também realmente, já que o foco não está no fator cultural e no social. E aí, enfim, são esses itens que vão ficar muito engraçado para vocês que imaginam que vai continuar com a gente nesse debate. Colocar aí na cabeça como algo que ele fala condições de apoio, recursos para esse tipo de ações. Só para finalizar esse slide, a gente tem uma percepção bem maior, tem uma relação bem maior com o coletivo, de uma forma geral, todo mundo, do Estado, e ali uma questão mais individualizada. Então, o IFAM fica centrado nessa parte mais temática social, do coletivo, do todo. Eu vou passar rapidamente, gente. Aqui foram as ações de salvaguarda que foram realizadas aqui no Mato Grosso. Acho que o Adriano participou desse momento, o mestre Lindomar. Eu nem sonhava vir para cá, mas eu sei quem é a pessoa que veio para cá acompanhar e encabeçar essas ações, né? Então, assim, a capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural em 2008, e aí os estados começaram a se movimentar para iniciar esse processo de salvaguarda. O IFAM, Mato Grosso, começa a fazer isso em 2012, então vários estados vão começando a desenvolver sua salvaguarda a partir de 2008. E aí a gente ficou sabendo no webinário que agora, gente, que Rondônia está mobilizando, não tem nem instância de diálogo ainda está construindo. Por várias razões, gente, por falta de servidor. Então, assim, as superintendências, elas apresentam se a gente pegar, por exemplo, uma superintendência como a de Minas Gerais, que tem 4 técnicos do imaterial, para cá, a gente tem aí uma diferença de trabalho bem diferente, né? E aí, o último técnico que no povo, fixo servidor do IFAM daqui, ele só ficou aqui até 2009. Então as coisas ficaram ou com consultoria, que no caso foi o Estênio, na época, ou, enfim, esperando que lá em Brasília fizesse alguma coisa. E aí sou eu, depois de 10 anos, que chego aqui, 2019, para dar continuidade a isso. Mas felizmente, a capoeira continuou andando aqui. A gente teve um grande evento aí,
foi 2019, os 300 anos de Cuiabá, que foi assim um evento assim, fantástico. Então assim, e além disso, 2012, gente, foi criada essa instância de diálogo com o IFAM, que foi o fórum, e que existe até hoje. Acho que você, o mestre Lindomar, fazia parte inicialmente desse evento, da composição dessa instância. Nessa época, foi realizado um estudo de identificação dos grupos em alguns municípios de Mato Grosso, como Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra, Cáceres, Barra do Bugres, Sorriso e Vila Bela. Então, assim, se deu o início aí de um processo de identificação e pesquisa para saber quem eram esses grupos, onde estavam. Foi feito também, gente, ações de formação e capacitação em editais por meio do fórum. Editais, palestras sobre como é que conseguia recurso para ações. Também em 2013 teve aí uma ação já pleiteando o que a federação está acampando hoje, que é o Dia do Capoeirista. Então, em 2013 já teve aí uma movimentação que contou com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, inclusive. Então, assim, vocês veem que de alguma forma a capoeira do Mato Grosso ela vinha se movimentando, independente do IFAM, está ali chamando. 2015 teve o lançamento da Carta da Capoeira do Mato Grosso. E aqui, gente, em vermelho, eu coloquei porque foram os diálogos que eu realizei logo que eu cheguei aqui, né? Então, em fevereiro de 2020, eu tive uma reunião com o fórum, em fevereiro de 2020, foi pouco antes da pandemia. Mas você chegou aqui em 2019, em junho, tá? Mas tinha outras prioridades, tinha a viola de coxo, tinha o processo de revalidação da viola de coxo que eu precisava fazer. Então me orientavam a priorizar aquelas ações mais urgentes. E aí só em 2020 é que eu comecei a dialogar com o Fórum da Capoeira, para saber como era que estava, que ações tinham sido realizadas, como é que a gente poderia continuar aí os diálogos. E aí em 2021, a gente já começou realmente com muita ênfase. Mesmo com a pandemia, a federação já provocou o IFAM com relação ao mapeamento da capoeira. O IFAM já convidou a Secretaria de Cultura do Estado como apoiadora. E aí a gente começou aí os diálogos, né? Foram acho que umas 3 reuniões que a gente fez. E aí a ideia é que daqui para o final do ano a gente, IFAM, Federação, Fórum e Secretaria de Cultura do Estado, lance esse mapeamento. Então, mais uma vez, eu peço aí o apoio de vocês para estarem participando, preenchendo esse formulário eletrônico. E aí teve esse evento muito importante no início de julho, que foi esse webinário, que foi para a gente trocar experiência com os estados do norte, a respeito da salvaguarda da capoeira lá naqueles estados, né? Como eu já falei, foi bem importante porque a gente pôde ver como é que eles estão, que caminhos eles estão percorrendo, o que é que eles já produziram. No início bateu aquela coisinha, né, da som do cachorrinho no final da fila. Aí a gente foi ver, peraí, a gente já tem coisas que muitos não tem, como quando ele começou a se comparar com Rondônia, não estão tão feio na fita, mas isso não quer dizer que a gente tem que trabalhar muito. Mas acredito que a gente vai chegar lá com as parcerias que a gente já está construindo. Eu só queria chamar a atenção aqui, gente, a salvaguarda do Estado do Maranhão é uma coisa perfeita. Eles conseguiram que o registro fosse reconhecido também na instância estadual
e com plano de salvaguarda. Eles pegaram o plano de salvaguarda da capoeira do Maranhão, do IFAM, né? Botaram debaixo do braço e foram bater no governador, né? Olha, queremos isso, queremos que esse modelo também seja replicado pelo governo do Estado. Porque, gente, não adianta. Vou só dar um exemplo. Acho que é uma ação maravilhosa, mas, por exemplo, não adianta um bem ser registrado como um decreto-lei da Assembleia Legislativa, porque fica só com decoração. Não tem um plano de salvaguarda, de ações que respaldem o Estado a se obrigar a fazer ações para o bem. Então fica só lá. É o caso da viola de coxo. A viola de coxo foi tombada, o instrumento. A viola de coxo, quando a de coxo foi tombada pela Secretaria de Cultura do Estado, mas foi só isso. Não foi feito um estudo, mas é louvável porque de alguma forma é um exemplo de reconhecimento pelo Estado. Mas se não tiver um plano de salvaguarda que sustente essa decisão, fica muito. Não tem essa possibilidade de ampliar, de apoiar, porque isso é uma coisa do título. Tá, e aí? Então, assim, mas não é de tudo algo que não seja importante. É importante sim, é um início. Mas lá no Maranhão, o bem, ele tem assim, tem representante de capoeira em várias instâncias, Conselho de Cultura, atuante, então mexe no domínio lá. Então assim, a gente se espelha nesses exemplos para a gente construir esse mesmo caminho, né? Então assim, está acontecendo agora um mapeamento da capoeira no Estado com os próprios capoeiristas pesquisadores. Então assim, tem ações aí nesse novão muito interessante. Mas enfim, a gente está aqui para isso. Gente, eu vou passar aqui rapidamente, mas as ações de salvaguarda, elas devem, de certa forma, atender esses 4 eixos, que é como o IFAM chama, né? Mobilização, a gente está num processo de mobilização, que é isso. É levar conhecimento para vocês, provocarem, articular, não deixar vocês esquecerem que é salvaguarda, já, sabe? Isso é mobilização. Está chamando aí os parceiros, a gente está nessa fase. A gente não pode ir para a produção e a produção cultural sem antes. Guarda. Nada mais é, gente, do que um documento onde foi pactuado com os capoeiristas e as instâncias de diálogos que representam quais são as ações que são prioridades e que o IFAM pode apoiar. E aí a gente estabelece um prazo, curto, médio e longo prazo para realizar. Vai ser uma pesquisa de inventário para atualizar quem são os capoeiristas, onde são, quem são os grupos. Isso seria a primeira ação. Como é que nós vamos, enquanto parceiro, como é que cada um vai dar a sua colaboração? Tá? A outra ação que a gente tem é de valorização dos mestres. Que tipo de valorização? Que tipo de ação a gente vai fazer para valorizar os mestres? Vai ser um documentário? Vai ser um vídeo sobre a história de cada um? Não, a gente agora quer um encontro regional para trazer capoeiristas de outros estados, aqui do norte, enfim, para Cuiabá, durante um final de semana para um seminário de troca de conhecimento. Então, nesse plano de salvaguarda, vai estar documentado tudo isso. E aí o IFAM tem o respaldo e no final do ano pedir recurso para executar essa ação. Enquanto esse plano de salvaguarda não estiver pronto, a gente não tem como. Porque, gente, isso foi uma medida tomada pela presidência do IFAM ano passado. Só pede ação de salvaguarda
os bens que tiverem plano de salvaguarda construído. Se não tiver, não pede. Então, e aí eu quero chamar a atenção aqui que a gente, dia 11, a gente vai se reunir com parceiros, detentores da viola de coxo, porque a gente vai começar a elaborar esse documento chamado Plano de Salvaguarda. Então vamos ter uma reunião agora no início de agosto e outra de setembro, e aí esperamos que esse documento fique formatado, porque no final do ano a gente tem como apresentar uma ação pedindo recurso para implementar ainda esse ano. Infelizmente, a capoeira, eu não tenho braço para fazer isso ainda esse ano. Então, assim, mas acredito que próximo ano a gente vai começar muito fortemente a atacar esse passivo, tá? Eu não vou chegar aqui e dizer, gente, vamos fazer esse ano o plano de salvaguarda, porque a gente não articulou ainda, gente. A gente nem sequer articulou os detentores aqui de Cuiabá e Várzea Grande, tá? É claro que a gente não vai esperar articular os municípios, todas as regiões de Mato Grosso. A gente vai criar esse plano de salvaguarda, e esse plano de salvaguarda, depois que estiver constituído, ele pode ir sendo readequado, alimentado com outras necessidades, colocada por outros detentores que vão se aproximando. Mas a gente tem que começar de algum ponto, tá? Como diz a música, todo caminhar começa no primeiro passo. A gente está já indo para o final. Gente, e aí, essa para que futuramente os detentores, seja da viola de coxo, seja da capoeira, tenham autonomia na gestão do seu próprio patrimônio. A gente quer preservar isso, a gente já sabe o caminho de buscar recurso, entendeu? E é claro que tem todo um dever de casa que o IFAM vai ter que ensinar. Como é que se capta recurso, com ação de capacitação, de buscar editais. Articulação interinstitucional, é isso que a gente está fazendo aqui agora, é um embrião disso. Interinstitucional quer dizer, gente, várias instituições. Não é o ideal ainda, mas a gente já tem aqui a Secretaria de Cultura de Várzea Grande. Seria muito interessante se tivesse alguém da Secretaria de Cultura do Estado, entendeu? O shopping em si. Então é isso que o IFAM chama de articulação interinstitucional. São várias instituições, sejam elas privadas ou públicas. E, por último, as áreas. A outra coisa, gente. Adriano, eu vi que você não está cadastrado aqui. Esse site, gente, foi um site criado pelo próprio IFAM, pelo IFAM de Brasília, justamente para que os capoeiristas, professores, capoeiristas que eu falo aí, mestre, mestrando, contramestre, façam cadastro nessa plataforma. E aí eu vou mostrar aqui como é que vocês fazem, né? Acessando esse e-mail, capoeira.ifam.gov.br, vocês vão ser conduzidos para essa página. Que aí vocês têm que dar o aceite. E aqui tem o que é que vocês vão preencher de dados, construir uma senha. E aqui eu peguei o do Biro. Então tem, olha, tipo de entidade, associação, nome Sandeiro Capoeira, estilo da capoeira contemporânea, telefone, e-mail, ano de fundação, nome, como é chamado na capoeira. Então, por favor, se tiver professor, contramestre, dá uma passadinha lá, que a gente fica sabendo onde é que são vocês, entendeu? Esse mapeamento, gente, esse mapeamento que foi proposto pela federação, uma das necessidades que o IFAM colocou é que
dos dados desse formulário, a gente conseguir transpor para essa plataforma. Então, enfim. Vitor, só um segundinho. O pessoal que está aqui na live pediu para você, só para você falar e voltar de volta ali, falar o endereço. O pessoal que está lá acompanhando anotar. Só umas 2 vezes. Só. Isso. Vocês vão ter que acessar no site. Na verdade, está dentro do site do IFAM, mas se você for no Google, pode colocar lá www.capoeira.ifam.gov.br, que já direciona você para o espaço onde você vai dar o aceite e aí vai continuar com as outras informações, e aí a criação de uma senha, e aí você vai preencher os dados que vai aparecer aí. Tinha uma outra página, mas eu não printei. Mas enfim, são dados bem interessantes sobre onde estão, quem são esses detentores. Pessoal, é isso. E aí, desculpa por ter me alongado, mas são tantas informações que a gente acaba delongando. Mas aí agora eu abro espaço para tirar dúvida, possíveis dúvidas, tanto de quem está aqui como dos internautas que estão nos assistindo através do Facebook do Instituto Semente Brasil. E mais uma vez eu gostaria muito de agradecer a participação. Como diz mestre Lindomar, acho muito interessante a gente... Tem uma galera jovem aqui de se conscientizar que a capoeira não é só bater perna, né, mestre? Então, assim, tem um processo aí de reconhecimento de uma prática cultural importante para a cultura brasileira e que necessita não só da questão da performance, ela é importante, mas também de estarmos à frente para embates aí com outras instituições para buscar outros reconhecimentos, aprimorar esse reconhecimento. Porque isso que o IFAM fez foi só o início, gente. Tem muito a se percorrer ainda. Olha só para a gente refletir. Quando que, há 10, 15, 20 anos atrás, um shopping iria disponibilizar um espaço para capoeira, gente? Que era o quê? Totalmente marginalizada, estigmatizada, uma prática feita por pessoas negras, que não tinha reconhecimento, que estavam na periferia. Então, assim, é um trabalho sério, embora seja uma festa, que seja uma brincadeira, digamos assim. Mas tem todo um trabalho sério, e é aí que, a gente, enquanto IFAM, entra nisso, né? Então a gente precisa de pessoas também interessadas para a gente trabalhar junto. E eu estou vendo uma galera jovem aí, e aí será bem-vinda, gente, a gente chegar junto. Se tiver 3 pessoas, gente, se tiver uma palestra para eu dar, se tiver uma pessoa, eu sinto a mesma satisfação se tiver 30, 40, porque aquela pessoa teve que abdicar muita coisa para estar ali presente, né? Então, enfim, mas eu fico muito feliz com o público aqui presente, participando. Então, assim, é muito gratificante mesmo. Então, eu agradeço a todos que permitiram isso. O Anderson, na figura aí que estão à frente aí da secretaria, da superintendência, o próprio superintendente, o Adriano, enfim, são parceiros que me abraçaram enquanto eu cheguei aqui nadando, sem saber para onde ir. Eles me deram esse norte, né? O mestre Lindomar, o próprio Cristóvão do MISC, um parceirão. Então, assim, acho que a gente tem que darmos as mãos e a gente seguir. E aí eu estou aqui. Tem aqui, gente, os contatos da superintendência, onde vocês me encontram, né? O Adriano tem meu zap pessoal, enfim. Na verdade, a gente trabalha hoje, como a superintendência, a gente está no remoto. Eu quero só agradecer
Instituto Semente Brasil, a Federação de Capoeira, dizer que a Prefeitura, o Prefeito Carlos Aracá, o Secretário de Fidélis, estamos aí para apoiar a cultura. Nós precisamos de vocês nesse trabalho de valorização da nossa cultura. São vocês que vão fazer com que a gente possa trabalhar cada vez mais, participando das ações. Temos vários projetos no ano inteiro e precisamos que vocês estejam junto conosco. A ideia nossa é valorizar a nossa cultura. E essa parceria com os jovens, de trazer a capoeira para os jovens, ela é de tanta importância que às vezes as pessoas não percebem a importância que é trazer a capoeira dentro de um shopping. Pela primeira vez na história de Mato Grosso, a capoeira está dentro de um shopping, sendo valorizada. Isso não é pouca coisa, não. Então nós, capoeiristas, quando eu era mais novo, eu fui capoeirista. Já faz muito tempo, já sou velho, já canto careca. Mas quando eu era menino, eu era capoeirista. Então nós precisamos valorizar essas pequenas coisas, porque aí a gente vai levar muito mais essa luta, essa conquista, essa busca para outras gerações. Porque antes de mim, tinha pessoas lutando. Hoje nós estamos lutando e daqui a pouco outras gerações vão vir com toda certeza mais leve. Então a gente agradece o apoio de todos e vamos aí. A capoeira é nossa, a capoeira é nossa gente, é a nossa raça e todos nós temos o dever de lutar por ela. Não só com a cabeça, mas com a alma também. Obrigado a todos. Superintendente de Cultura do município de Vargas, que também é parceiro aqui na realização da exposição Capoeira no Viagem da História Mato Grosso. Nós vamos encerrando por aqui, mas antes agradecer a todos vocês presentes aqui, em especial ao pessoal do grupo. O outro que viu você é louco. Você está dando a sua melhor semente, a sua melhor espiga para o seu concorrente. Você não está vendo que depois ele vai concorrer com você? Ele falou não. Se eu tiver as melhores espigas e meu concorrente também tiver as melhores espigas, nós vamos ter maior poder no mercado. E se aquele também for boa, a minha também vai ser melhor ainda. Ou seja, se a gente tiver mais capoeiristas preocupados em ir lá, documentar, em fazer existir, a salvaguarda da capoeira, por exemplo, vai ter muito mais forças para brigar por nós por alguma coisa. Nós vamos poder recorrer a outras instâncias digitais para poder participar e ter a valorização que a gente quer. A pergunta que eu sempre falo: o que os mestres de capoeira querem de reconhecimento? Hoje, abrilhantando essa exposição que vai até dia 15 de agosto, aqui no Vargas Shopping. E deixando mais uma vez um recado para a galera aí, aqueles que quiserem participar, vir prestigiar e abrilhantar o evento, a exposição. É um evento aberto para a capoeira, onde nós queremos aqui transmitir para a sociedade os nossos valores e deixar aí o nosso recado para as pessoas que querem conhecer a história de Mestre Baixinho, Mestre Limba, que foram os produtores da capoeira no Brasil e no mundo. Nessa primeira edição, nós vamos estar falando apenas do ícone, dos dois ícones que marcaram a nossa história aí, com a arte da capoeira. Teremos uma outra, onde nós iremos estar aí homenageando os mestres de Cuiabá, de Várzea Grande, do estado de Mato Grosso no geral. Com vocês, Grupo Associação de Capoeira Nação Guerreira. Eu não aguento.
Yeah.